Olá, o 10 Perguntas de hoje com o ministro do Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigado, viu, por receber o SBT. Prazer é meu. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Ministro, já começo perguntando, tá com saudade do Palácio do Planalto? Já existe uma expectativa de volta para o Palácio do Planalto, para a Secretaria de Comunicação? Quando o presidente me designou para essa missão, ele me designou de forma temporária, para poder cumprir essa tarefa, e assim que o presidente avaliar que a tarefa já está encaminhada, eu devo reassumir aqui a minha função. Mas eu mantenho essa rotina frequente de presença aqui em Brasília, continuo despachando regularmente com o presidente, então não deu ainda para sentir saudade. Perfeito, ministro. Eu já pergunto, o que o senhor tira de aprendizado desses últimos dias? Foi uma missão muito importante, muito expressiva para o governo. Queria que o senhor trouxesse uma análise desses últimos dias no Rio Grande do Sul. O Brasil não está preparado para enfrentar situações como essa. Essa catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul, que a gente poderia dizer que ela talvez seja um novo normal. As pessoas precisam entender que com as mudanças climáticas, essas situações, elas tendem a ocorrer cada vez com mais frequência. Ninguém estava preparado para ela, né? E a capacidade de resposta também, ela não consegue acompanhar o ritmo da necessidade. A burocracia é muito complexa, os sistemas de licenciamento, de aprovação de projetos, a maneira como os bancos têm seus sistemas de análise para concessão de crédito, que acabam na prática reforçando aquela ideia de que banco só empresta dinheiro para quem não precisa. Então eu tenho convivido muito na ponta, né? Me deparado com aquela que é a dificuldade do dia a dia das pessoas. Isso me permite ter um olhar que traz muitas experiências e sugestões de coisas para mudar dentro do governo. Olhando para frente, ministro, existem alguns desafios, alguns nós que o senhor tem de desatar. Alguns deles, por exemplo, a questão de dados, né, das pessoas que recebem o auxílio reconstrução. Outro nó também é a questão do aeroporto de Porto Alegre, né, que é uma busca que muita gente tem ali no Rio Grande do Sul. Como que estão esses pontos? Olhando para frente, o que a gente pode esperar? Essa é uma das questões, né? Então, por exemplo, é muito comum no interior que as pessoas não tenham endereço, né? Então você tem lá estrada tal, né? Número 00. E todo mundo fica com o mesmo endereço. Isso é muito comum. Quando você joga isso para o sistema da DataPrev, o que acontece? Ela diz que existem muitas famílias dentro do mesmo endereço. E por conta disso, ela bloqueia a aprovação, porque não há individualização da informação sobre cada família. E um gestor público ele não vai autorizar o pagamento de um benefício se ele não conseguir individualizar o endereço daquela família, onde é que ela reside. Então, até isso mostra a fragilidade institucional. Em pleno século XXI, muita gente que sequer tem endereço, né? Com relação ao aeroporto, minha expectativa é que a partir de outubro a gente possa já voltar a operar o aeroporto Salgado Filho. É uma concessão, né, da Fraport. Hoje esse grande dilema da infraestrutura, da logística do Estado hoje é o não funcionamento do aeroporto. E nós queremos ver se conseguimos já a partir de outubro voltar com 50 voos diários entre pousos e decolagens. As obras que vão ser feitas na pista, elas podem ser feitas utilizando parte da pista. E até o final do ano, a gente conseguiria voltar ao aeroporto na sua totalidade, né, da capacidade operacional. Mas se nós conseguirmos em outubro já 50 voos, eu acho que é um avanço considerável. Como o ministro disse, ele está nessa posição de ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul de forma temporária, mas é ministro da Secretaria de Comunicação, foi desde o início do governo Lula, né? Queria perguntar sobre estratégia de comunicação. A oposição está nadando de braçada, digamos assim, com memes. Agora é a nova moda da oposição, fazer memes contra principalmente o ministro Fernando Haddad. E muita gente diz, inclusive analistas, que a esquerda tem pecado na estratégia. O senhor concorda com essa avaliação? Esse fenômeno não é um fenômeno do Brasil, né? Quer dizer, a extrema-direita no mundo
ela se utiliza das redes sociais como uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque não há um limite ético, não há um filtro, né? Quer dizer, um governo ele não pode responder mentiras e fake news com mentiras e fake news. Então, quando eu participo de fóruns internacionais, inclusive, todo mundo diz o quê? Que a falta de uma regulamentação do conteúdo que circula nas redes sociais, o Obama usou essa expressão, acabou se tornando algo corrosivo para a democracia. Eu vivi isso agora, no processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, a quantidade, né, de fake news, a quantidade de memes, a quantidade de mentiras que foram produzidas é quase inacreditável. Porque imagina você, no meio de uma tragédia, que as pessoas precisam ser resgatadas, as pessoas precisam ser salvas, tem pessoas que se dedicavam a ir para a internet produzir mentira, desinformação para atrapalhar o trabalho do resgate, para atrapalhar, né, a parte das doações, a parte do... Então, não dá para você fazer uma comparação entre duas formas muito distintas. Existem valores para nós que são muito caros, né? Como o valor da democracia, né? O combate à homofobia, ao racismo, à xenofobia. A direita, a extrema-direita não tem isso. Então não há esse filtro, não há esse limite ético. Por conta disso, eles acabam, né, em momentos como esse, se utilizando dessa prática, muitas vezes criminosa, e por isso a necessidade da regulação das redes. Ministro, como que estão as avaliações internas do desempenho do governo? O presidente Lula tem ficado atento a isso ou não é um tema que ele se importa muito? O presidente Lula é uma pessoa muito experiente, conhece política como poucos aqui no país, né? Então ele costuma dizer que um governo, assim como qualquer outra atividade, tem um tempo para as coisas acontecerem. Então o primeiro ano do governo foi o ano do plantio. O Lula sempre repete isso. E esse ano é o ano que começa a colheita, né? Quer dizer, nós pegamos um país quebrado, nós pegamos um país onde o governo anterior gastou no último ano 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares, entre isenções fiscais, transferências de recursos, né? Todos os grandes programas sociais do governo foram destruídos. Nós, durante o primeiro ano, praticamente reconstruímos a capacidade de gestão do Estado brasileiro. E os resultados estão aparecendo. Basta ver, todas as últimas pesquisas que saíram no último período demonstram um crescimento muito acentuado dos níveis de aprovação do governo. Então a gente trabalha isso com muita tranquilidade. O presidente Lula é uma pessoa muito tranquila para trabalhar com essas questões. A gente tem muita segurança do que a gente está fazendo. A gente sabe que na medida que as políticas forem chegando, cada vez mais os índices de aprovação e apoio do governo vão aumentar. E eleições municipais, ministro? Eleições chegando já agora em outubro. Qual que é a expectativa de eleição dos candidatos do PT nas eleições municipais? Olha, eu, como gaúcho, e até o início do governo eu era presidente do PT do Rio Grande do Sul, a gente tem uma expectativa de um crescimento bastante significativo, tanto em número de prefeitos como de vereadores, né? E esse é um fenômeno também que a gente espera que ele ocorra em todo o Brasil, né? Agora, você não pode pensar a eleição só como uma questão partidária. Quer dizer, hoje existem na sociedade movimentos políticos, né, mais amplos. Daria para dizer que hoje tem 3 grandes movimentos no Brasil. Um movimento do campo político que se alinha com as posições do governo. Você tem uma oposição, poderia chamar de uma oposição moderada, vamos chamar assim, e você tem a extrema-direita radical. Esses 3 movimentos eles vão se expressar no cenário eleitoral, né? E eu espero que o campo democrático possa sair amplamente vencedor. Perfeito, ministro. Já estamos aqui depois da metade das perguntas, estamos quase no final das 10. Um assunto que apareceu sobre a SECOM foi aquele contrato das mídias digitais, né? Qual que tem sido a avaliação do governo nesse momento? O que se espera, já que esse contrato foi suspenso? Olha, houve uma cautelar do Tribunal de Contas por conta de uma denúncia que foi feita. Na minha opinião, evidentemente, uma denúncia totalmente infundada, absolutamente sem propósito. As questões que foram levantadas são absolutamente improcedentes. Agora, é natural que o tribunal, diante de uma denúncia, ele precise ter uma cautela. E a SECOM não tinha sequer sido ouvida, né?
A partir dessa decisão, o tribunal notifica a SECOM para que a SECOM se manifeste. A SECOM está se manifestando e eu espero que em poucos dias essa cautelar seja suspensa e a licitação possa estar concluída. Perfeito. Ministro, falando sobre Congresso Nacional, algumas pautas estão por lá. Reforma tributária importantíssima para o governo. Tem também PEC da anistia, que interessa a partidos de vários espectros políticos. O senhor tem uma posição sobre pautas como essas? Em primeiro lugar, qualquer ministro, ele deixa de ter posição individual sobre as coisas, né? Então a nossa posição é a posição do governo. Esse tema da PEC da anistia não diz respeito ao governo, né? Esse é um tema dos partidos políticos. Não cabe ao governo opinar sobre uma questão que envolve administração, gestão de fundos partidários, de fundos eleitorais dos partidos. Então, esse não é um tema nosso, né? O tema da reforma tributária, sim, né? Aprovada na Câmara, já temos um cronograma. O ministro Fernando Haddad tem conseguido resultados muito satisfatórios, né, muito expressivos na condução da política econômica e nós esperamos que o cronograma seja cumprido e que até o final do ano a gente possa ter toda a regulamentação da reforma tributária concluída. Nona pergunta, inquéritos contra Bolsonaro. O governo tem avaliado o impacto político que isso pode ter nos próximos meses, até nas eleições municipais? Existe uma expectativa nesse sentido? É um outro assunto que não é do governo, né? A situação do Bolsonaro é um caso de polícia, né? Então, o problema dele é com a justiça e com a polícia. Não é um tema que o governo tenha que se envolver ou acompanhe. Nós não temos opinião sobre isso. Quer dizer, quem tem que ter opinião sobre isso é o investigador da polícia, é o Ministério Público que vai denunciar, é o Poder Judiciário que vai julgar, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro vai ter, dentro da normalidade, todo o direito de apresentar, né, a ampla defesa das acusações que são feitas contra ele e vai haver um julgamento, né? Na medida que ele for inocentado, que bom para ele. Na medida que ele for condenado, naturalmente ele vai responder, né? Ele e a família, né, por todos os crimes que cometeram contra a democracia, contra o Brasil e assim por diante. Última pergunta, ministro. Faço a todas as autoridades que passam por aqui. A rotina é muito corrida, mas tem tempinho para descansar, para ficar com a família. O que o senhor gosta de fazer quando não está aqui no Palácio, ou governando, ou enfim, fazendo suas atividades de político? Fazer churrasco em casa, assistir jogo do Inter, né? E poder descansar um pouco em casa. Tenho vindo muito pouco em casa, por conta dessa rotina, especialmente do Rio Grande do Sul. Mas, basicamente, meu lazer é descansar um pouco, assando uma carne, quando dá para tomando uma cerveja, e melhor ainda quando dá para fazer junto. Assar carne, tomar cerveja e assistir o jogo do Inter. Quando dá para fazer tudo junto, então, aí é 100%. Como bom gaúcho, escutando o quê? Rapaz, eu sou mais do piseiro aí, sou mais das músicas do Nordeste e gosto também de música reggaeton. Gosto de música colombiana, gosto de música do Caribe. Que maravilha, um Paulo Pimenta que muita gente não conhece. Ministro, muito obrigado, viu? Um abraço.